Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Iniciamos o nosso programa hoje de uma forma diferente, com muita alegria, para ganhar o coração de todos vocês. Esta rádio, que foi criada para iluminar as nossas consciências, e nós estamos, neste ano de 2022, homenageando o nosso próprio país, com essa rádio, como está escrito aí, 11 anos no ar, iluminando consciências. E aí, Tetê, tudo bem? Tudo bem, querida. Mais um programa de puro amor ao nosso imenso e querido Brasil. Que coisa linda, né? Iniciar com essa arte que é a música nordestina, lá do sertão, né? Do Triângulo, da Mulher Inteira, e da xilogravura, né? Que são esses desenhos que são feitos com tintas e madeira, né? Que são muito usados lá. Muito lindo. Então, é uma arte do povo, pelo povo e para o povo, não é isso, Leilinha? Nós estamos homenageando o nosso país e nós começamos pelo norte, agora estamos no nordeste. A semana passada nós vimos o folclore, seus encantos, como o carnaval, o reizado, o maracatu, a capoeira, e especialmente a Nova Jerusalém, que é aquela cidade montada a 200 e poucos quilômetros do Recife, onde se reproduz a vida de Jesus, né, a caminhada de Jesus. E hoje nós vamos ver alguns compositores e cantores nordestinos, começando pelo Agreste. Essa música Mulher Rendeira, olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Composição do nosso querido Lampião. A gente fica pensando, Lampião foi herói ou foi bandido? Lê aí, Tetê Virgulino Ferreira da Silva.
Vamos nós. Vou botar meu óculos de leitura, porque sem ele eu não sou ninguém. Vamos lá ao senhor Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço. Né? Ele nasceu em Serra Talhada, 4 de junho de 1898. E ele se foi em Poço Redondo, 28 de julho de 1938. Ele foi um cangaceiro, né, Leila? Agora, por que o apelido de Lampião, Leilinha? Diz aí para o nosso querido ouvinte. Olha, segundo o Google, corria o ano de 1920 e, devido à sua capacidade de disparar consecutivamente o seu revólver iluminando a noite, Virgulino ganhou o apelido de Lampião. Possivelmente, em função disso, a polícia cercou o sítio da família e matou o seu pai a tiros. Resultado: Lampião e os 2 irmãos entraram definitivamente para o cangaço. Então, não foi ele que criou o cangaço, ele entrou para o cangaço, fortaleceu o cangaço, porque o cangaço era um grupo de homens do Agreste considerados justiceiros. Eles pegavam, roubavam e distribuíam o resultado dos seus roubos para as pessoas mais pobres do que eles mesmos. É o Robin Hood do Nordeste, Tetê. Isso. Aí ele passou a ser procurado pela polícia por atacar fazendas do sertão, roubar gados, cometer sequestros e até assassinatos. Mas Lampião também é visto como herói, já que o movimento do cangaço estava ligado à disputa por terras e à revolta contra a miséria no Nordeste. Aí eu fico perguntando assim, será que eles se inspiraram, né, o cangaço, em Napoleão Bonaparte? Porque, se você reparar bem, o chapéu dele, Napoleão, era assim. Se você virar assim, se você virar ao contrário, dá o chapéu de Napoleão. E isso levou, meus irmãos, o nosso querido Hermínio Miranda, pesquisador espírita, a suspeitar que talvez Lampião pudesse ter sido, suspeitar, tem nada assim, não estamos afirmando ter sido o próprio Bonaparte que veio pagar seus pecados aqui no Brasil, pagar seus pecados aqui no Brasil, porque é muito interessante a semelhança do formato do chapéu, né, do cangaceiro. Aquele chapéu usado por Lampião, ele é o chapéu do boiadeiro, né? Do que pega, que vai conduzir a boiada, né? Então, aquilo dali é para proteger dos espinhos do sertão. Eles usam aquele casaco pesado de couro de boi, bem grosso, para quando passar em mata mais densa, não ter os cortes, né, dos espinhos densos, grandes, que existe no sertão nordestino. Então, mas essa analogia, com certeza, é muito bem-vinda, porque, quem sabe, né, Leila, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa captar nossa vã filosofia, não é isso? Como tão bem dito. É isso aí. Né? Como diz Shakespeare, exatamente. E uma outra coisa, Lampião, ele não roubava, né? Conta a lenda também, lá tem lenda, Leilinha, que ele pedia. Agora, se você não quisesse dele dar, ele tomava. Entendeu? Então, amenizando a palavra roubo, quem era o seguidor fiel do Lampião, vamos dizer assim, que ele era, sim, vangloriado por muitos habitantes de lá, né? Claro, porque, apesar das atrocidades cometidas pelo bando do Lampião, havia, sim, ações benevolentes para certas pessoas. Então, há controvérsias sobre tudo, né, na história. E cabe a nós só reportar ao ouvinte o que
está catalogado nos anais da história, através, hoje em dia, do Google, que é a nossa biblioteca virtual imensa, e que a gente passe para quem está nos escutando uma mensagem do que pode ter sido a época do cangaço, lá com o Lampião, e também com a Maria Bonita, que a gente tem que falar da Maria Bonita, né? Com certeza, eu ia te falar isso. Lampião desceu a serra, foi dançar em Cajazeira, encontrou Maria Bonita, que virou mulher rendeira. A mulher rendeira no Nordeste é muito tradicional, né? Você vai lá para o Nordeste, você compra cada toalha de renda, cada blusa de renda, é muito bonito a história das rendeiras nordestinas, né? Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Fala um pouco aí da Maria Bonita, Tetê. Maria Bonita, ela não era só a mulher que acompanhava o Lampião, ela lutava, né? Tem uma musiquinha que eu não sei se vocês se lembram, mas quem é morador do Nordeste, quando a gente é criança, sempre cantavam pra gente. Olha só. Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. O dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Acho até que era uma marchinha de carnaval. É verdade, é verdade. Então, ela cuidava, sim, ajudava a cuidar do bando. Mas o senhor Lampião, porque eu já vi um filme a respeito, também escutava algumas sugestões que Maria Bonita dava para o bando se safar, né? Eles se escondiam no sertão, aonde a polícia local não conseguia adentrar. Então, era uma coisa, assim, inimaginável. Que para matarem o Lampião, foi preciso um longo processo na história, né? Então, você veja, ele nasce em 1898 e ele falece em 1938. Então, é isso mesmo? 38 com 2, 40 anos, Leila, é isso? Que ele se foi? Espera aí, deixa eu saber aqui. 1898. 2 anos. Para 38, 40, não é isso? É, muito jovem, né? Então, foi um jovem, mas pela vida que ele tinha, ele durou bem, né? Ele durou bem. Durou bem. Vamos dizer que ele tenha durado uns 15 a 20 anos no cangaço. Não era fácil, gente. O bando de Lampião varria mundo afora ali naquele sertão. Ele entrava nas fazendas, né? E ninguém fazia nada. O que ele quisesse levar era dele, porque a sorte era ficar vivo, né? E ele tinha a maneira dele lá de conversar, que a gente já viu em alguns filmes sobre a vida de Lampião, né? Era uma pessoa que tinha um certo, vamos dizer assim, domínio público. Tinha liderança, político, né? Ele tinha bastante liderança. E ele foi muito amigo do padrinho, do padre Cícero, né? Dizem até que padre Cícero não foi canonizado exatamente por abrigar Lampião. Ele era amigo particular de Lampião, então muitas vezes ele encobria o bando de Lampião, ajudava a alimentar, etc, etc. Mas tem, Tetê, um personagem espírita que foi cangaceiro, que ele mesmo nos revelou. Certa feita, numa reunião mediúnica, o Zé Grosso se manifestou. Ele é muito conhecido na região de Minas. O Zé Grosso, o nome dele Grosso não é porque ele seja grosso, é a família Grosso, né? E ele, o Zé Grosso, ele sempre que precisa de limpar o ambiente, fluidificar a água, fazer esse tipo de trabalho, ou limpar no sentido de afastar os espíritos perversos que estão influenciando o trabalho no ambiente, ele é convocado, porque ele chega assim, limpando o ambiente, arejando o ambiente, né? Eu esqueci exatamente a palavra, quando você desinfeta o ambiente. E ele, certa feita na reunião mediúnica, ele identificou meu irmão,
Ele falou, ó, Newton, que é meu irmão mais velho, eu te conheço do cangaço, Newton. Falou assim, o meu irmão, nós já tivemos junto no cangaço. Então, ele disse, e ele é uma pessoa, assim, generosíssima, e ele nos contou, na ocasião, que no cangaço tinha essa parte boa também. Tinha, assim, eles faziam muito trabalho beneficente, eles ajudavam a muita gente, por isso as pessoas os abrigava, né? Menos, claro, os fazendeiros que ficavam muito irritados com esse Robin Hood nordestino, esse Robin Hood nordestino. Mas vamos falar um pouquinho do Padre Cícero, já que ele é amigo particular de Lampião, fala um pouquinho aí do Padre Cícero. Vamos lá. Padre Cícero, amigo de Lampião. Cícero Romão Batista foi um sacerdote católico brasileiro. Na devoção popular, é conhecido como Padre Cícero ou Padim Cício. Carismático, obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como de todo o Nordeste, né? O nascimento dele foi a 24 de maio de 1844, na cidade de Crato. É março, você falou maio, é março. Desculpa. Falha. Não, 24 de março de 1844, na cidade de Crato, Ceará. O falecimento foi 20 de julho de 1934, em Juazeiro do Norte. É onde tem agora a cidade dos Romeiros, não é isso, Leila? Que tem aquela grande estátua do Padim Padicício, sempre segurando o seu chapéu para proteger do sol do sertão, né? Com a bengala na mão, porque ele foi um grande amigo da população. E é até hoje. As pessoas recorrem ao Padim Padicício em romaria, assim como tem aqui em Nossa Senhora Aparecida, né? Então, os romeiros do Nordeste e de todas as partes do país se dirigem a Juazeiro do Norte. Isso aí, Leila. Continua aí o sepultamento dele. O sepultamento dele foi dia 20 de julho de 1934, na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, é onde, acredito, seja onde tem a própria estátua dele, né? E conversando com muitos nordestinos, amigos nossos, eles realmente acreditam que Padre Cícero realiza curas, ele realizava em vida e depois ele continuou, depois de morto, realizando curas, porque era uma pessoa extremamente generosa e amada por todos. Era político, ele se dava bem com Deus e o diabo, vamos dizer assim, né? Porque abrigou no seu coração a figura de Virgulino. Que a história de Virgulino, meus irmãos, é uma história de equívoco, porque a vingança não leva a nada, né? A gente sabe hoje que você vingar com as suas próprias mãos a dor que você sofreu, não adianta nada, porque a gente não mata ninguém. A gente vai para a dimensão espiritual e, às vezes, provoca um ódio tão grande que esses espíritos prejudicados pelas nossas iniciativas equivocadas é que se tornam esses obsessores que influenciam a nossa vida. Como nós somos de um programa espírita, nós precisamos, né, Tetê, falar sobre essa influência dos espíritos, que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro que os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar, que de ordinário, diz os espíritos, são eles que nos dirigem. Então, quando você dá uma brecha, né, quando ele sofreu esse baque na sua família, e que ele perdeu os pais e todos os familiares, ele resolveu mudar de vida no sentido de vingar
o que fizeram com a sua família. A briga, na verdade, era de duas famílias, né? E ele resolveu vingar. E, com isso, ele se tornou um cangaceiro e tinha um bando enorme e muitas atrocidades também eles realizaram, porque tinha até um americano, parece, que foi capturado pelo bando de Lampião. Tem muitas histórias que contam a respeito das atrocidades que ele praticava. Mas, de toda maneira, como diz o apóstolo João, a caridade cobre as nossas multidões de erros, né? E certamente a caridade que ele realizou tem um peso positivo na sua vida hoje, porque ele não morreu, ele desencarnou. E a gente até endereça nesse instante para ele, para todo aquele bando, para Maria Bonita, para toda aquela realidade de dor, a gente endereça quando nós estamos recordando a sua trajetória na Terra, a gente aproveita e endereça para ele as nossas vibrações de muito carinho, de muita paz, e onde quer que ele esteja, possa receber a nossa gratidão, porque essa música é muito bonitinha. Quando a gente canta, desde a minha infância que a gente dança e canta esse baião, né? É baião, né? Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendada. É o baião, acho que sim, por causa da rima, né? A gente pode até ler ou cantar pequenos trechos em homenagem a essa época que tem o que ser contado. De bom ou de ruim, a história ficou. E ela nos ensina, né, Leila, dentro da visão espírita, que o que não foi bom não se repita mais. É Tanto verdade. que no sertão nordestino, cangaço, não há jamais. Fiz até uma minha, né? Foi uma história de uma época em que foi preciso acontecer tudo isso. Quem sabe não, todos que de lá partiram e participaram daquela época tiveram sim um porquê de limpeza espiritual e crescimento moral, né? O próprio Virgulino, ele não consegue ser, vamos dizer assim, odiado pela população. Há um mito sobre a figura do Lampião, tanto que tantos documentários, filmes a respeito, porque houve uma maldade onde você tão bem explanou que foi porque ficou aquela mágoa represada de ver os pais serem assassinados. E ao invés da bondade suplantar o mal venceu naquele momento. Embora dentro desta maldade, né, que não nos cabe qualificar o grau de atrocidade que houve, ele praticava a caridade com o semelhante lá do sertão. Por isso, ele era respeitado, não só pelo medo, mas muitas pessoas viam bondade nele. Achavam que ele estava fazendo um ato de bondade por tudo que a população vivia de miséria, né? De miséria, como até hoje, né, Leila? Só que não nos cabe pegar um facão, a cartucheira, que era o que ele usava, agora me lembrei do nome, né, cartucheira, cheia de bala, e mandar ver para resolver os males sociais, econômicos e políticos do nosso país. A gente sabe que a melhor arma, tão bendita, né, Leila, é o amor. É pelo amor que a gente vai ter no nosso país, que é tão bendito pelo Chico, que é o coração do mundo e pátria do Evangelho, como está tão bendito aí esse painel atrás da Leilinha, olha que lindo. Uma lembrança aí, Tetê, que está passando, alguém está dando uma dica para a gente, que o aniversário da sua avó, Dona Maria Jocosa Vieira Lopes, tia Jacosa, em 15 de setembro, que era uma rendeira. Teve aí alguns dados, quer ver, segunda versão mais conhecida, leia aí com a gente, amigos. Tá.
segundo a versão mais conhecida do padre Frederico Bezerra Maciel, regionalista pernambucano e biógrafo de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o afamado cangaceiro teria escrito os versos da versão original da canção, Mulher Rendeira. A ele se acrescenta Câmara Cascudo, segundo o qual Lampião teria escrito a letra em homenagem ao aniversário de sua avó, Dona Maria Jocosa Vieira Lopes, tia Jacosa, em 15 de setembro, que era uma rendeira. Que lindo, viu, Leila? O amor pela avó? Né? Não é lindo? É então, lindo, o que nós meus estávamos irmãos. falando veio agora aqui, ó. Neuzinha mandou ver. Ótimo, Neuzinho. E agora nós temos ainda, preparamos também para esse programa, a súplica cearense, porque era uma região que faltava muita água, a seca era uma coisa enorme. Essa súplica cearense de Gordurinha e Nelinho é uma canção do cantor e radialista e humorista, artista de circo baiano, chamado Valdec Arthur de Macedo, mais conhecido como Gordurinha, em parceria com o compositor Nelinho, lançada em 1960 e gravada pelo próprio Gordurinha, onde ele dizia assim, mesmo na minha adolescência, eu cantava muito essa música, Tetê, porque muito me sensibilizava a seca nordestina. E ele cantava, ó Deus, perdoa este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Fala aí. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedir para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. meu Deus, perdoa eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido, cheinho de mágoa, pro sol inclemente se arretirar. Desculpe, eu pedi a toda hora Continua, Leila, eu te para acompanho. chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Que coisa linda. Né? Isto Pode falar. Essa súplica cearense é bonita demais, mexe com a nossa sensibilidade, meus irmãos, porque as pessoas viviam numa extrema pobreza e sem água, e quando chovia, inundava tudo, acabava com as plantações todas, e quando não chovia, a seca também matava tudo. Então, é muito bonito, ó Deus, perdoa este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Vai lá, Tetê, ó Deus, vamos poetizar. Será que o Senhor se zangou e por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido, cheinho de mágoa, para o sol inclemente se retirar. Desculpe, eu pedi a
toda hora para chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Lindo, merece palmas, nosso irmão. Meu irmão, Gordurinha e Nelinho, muito obrigado pela composição. Nos perdoe da gente não saber cantar tão bonito como a música merecia, mas vai aqui o nosso coração cheinho de gratidão por vocês terem falado poeticamente de uma dor tão profunda e fazendo com que até hoje nós cantemos a súplica cearense, porque ainda temos seca no Nordeste, né, Tetê? Isso, temos, e temos um rio que é maravilhoso, que é o Velho Chico, que a gente ainda vai falar, né, Leila? Mais adelante falaremos do Velho Chico. Que o Vamos Velho falar Chico, de Luiz Gonzaga, Dominguinho, nossa, Jackson do Pandeiro, Alcione novamente. Vamos falar de muitos tanta compositores. gente boa e maravilhosa nesse Nordeste nosso, né? E vamos agora aproveitar para dar aquele tchauzinho, né, Leila? Até o próximo encontro. Que vem tem mais Nordeste. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.